dia. Hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade é a celebração do próprio Deus que se manifesta, que se derrama e se espalha no mundo como o próprio amor. Deus é amor. Falar da Santíssima Trindade, então, é falar deste amor que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que em sua bondade se manifesta ao mundo e à vida dos homens de três maneiras, de três formas. É o jeito próprio de Deus de permanecer, continuar agindo na vida da humanidade e na vida de todo o povo, na vida da obra-prima dele, que é o ser humano. Sabemos que de toda a criação realizada, nada teria sentido se Deus não criasse o coroamento de tudo isso, que é o próprio ser humano, que é você, que é cada um de nós. Imaginemos um momento, tudo aí, passarinho cantando, né? Os pombos voando. Mas cadê gente? Não tem gente. É uma tapera. Minha mãe dizia que quando ela ficasse mais assim, idosa, ela nunca ia querer neto perto dela. Aí o neto vem, passa 3 dias, sai, ela fica chorando. Aí depois diz assim: mas essa casa está um vazio sem os meninos. Mas eles são danadinhos. Se incomoda com as crianças, mas depois que vai embora, diz que está um vazio danado, né? Mas para a gente também entender, imagine um mundo sem o ser humano. Não teria sentido. A criação de Deus seria incompleta, seria, de certa forma, pela metade. Não teria um acabamento autêntico, nobre e de grande valia. Por isso Deus é perfeito. E na sua perfeição criou tudo. Nada faltou. E não só criou tudo, mas criou tudo de maneira ordenada, de maneira perfeita, de maneira acabada. Eu sempre falo, e é bom que a gente lembre, no início da criação, tudo foi perfeito. E na verdade, tudo está perfeito, porque a essência de tudo, a fonte de tudo, a origem de tudo que foi marca de Deus e é marca dele, não se deteriora. Repita, compadre: o original não se desoriginaliza. Enrola um pouquinho, né? Para nos lembrar que a marca de Deus, aquele projeto, aquele toque, aquela ação inicial é o âmago, é a essência, é aquilo que nada e nem ninguém no mundo é capaz de destruir. A gente pode estar esfarrapado, ferido, arrebentado com as escolhas da vida. Desculpa a expressão baixa do padre, né? Lascado mesmo, né? Pelas escolhas que a gente fez. Mas se tem uma coisa que nada é capaz de destruir, é a nossa essência, a nossa identidade. E qual a minha identidade? Ser filho, filha de Deus. Carregamos em nós uma autoridade que às vezes nem nós damos conta. A autoridade de sermos filhos de Deus. Antigamente tinha uma música que a gente escutava muito que dizia assim: eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? Uma música, parece que era shot, o pessoal dançava muito nas festas. Quando as festas ainda tinham, né, o povo fazia aquelas festas de família, e era até bom porque a gente dançava, suava,
né? E ganhava mais saúde. Depois o pessoal começou a colocar muita cachaça, bebida e briga, e aí foi acabando um pouquinho, né? Até a igreja teve que acabar com os festejos, mas assim, porque o povo endoidou, e aí não sabia se divertir de maneira saudável, familiar e construtiva. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, ou seja, Deus criou tudo e nós somos o destinatário de toda a maravilha e de toda a criação dele. Porque entre todas as coisas criadas, nós, os seres humanos, somos a obra mais perfeita, a obra mais plena. Então, o mistério da Trindade é um grande mistério, um profundo mistério, mas que de maneira simples se deixa sentir e ser tocado e conhecido por nós. Podemos sim conhecer Deus no limite que a nós compete conhecer, no limite que a nós é preciso conhecer. Quando nós falamos de mistério, nós não estamos falando de algo que é intocável, de algo que não pode ser conhecido dentro, né, de uma realidade, um território, podemos dizer, dentro de um limite que é próprio para que nós conheçamos. Não. Deus se faz revelar, Deus se faz ver, Deus se faz tocar, Deus quer ser conhecido por nós. Por isso a teologia, que explica muitas questões a respeito de Deus, mas mesmo toda a teologia, com toda a profundidade, capacidade, intelectualidade, todos os que já estudaram e estão estudando, conhece muito, mas Deus é insondável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é eterno e imortal. E é por isso que nós somos convidados a mergulhar nesse oceano da Trindade, nesse oceano do amor de Deus, para nunca esquecermos que nós nascemos dele, que nele vivemos, nos movemos e somos. Santo Agostinho tentou explicar a Santíssima Trindade, mas aí ele chegou a uma conclusão que não, por mais que ele tentasse conhecer e conhecesse, não ia desmembrar plenamente a Santíssima Trindade, porque é Deus. E se a gente conhecer Deus na sua plenitude, ele deixa de ser Deus e eu passo a ser um Deus. Não. Nós somos uma centelha divina. Você é uma centelha divina. E é nessa conexão, nessa comunhão com Deus, que nós vamos descobrindo, e ao mesmo tempo que a gente vai crescendo e passando de idade, né? 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos, mais a gente vai conhecendo a Deus. Mais a gente vai descobrindo o amor de Deus. Às vezes nós começamos lá, desculpa os pais, quer ver os pais contam mentira para as crianças. Os pais querem catequizar, instruir os filhos, mas eles contam mentira às vezes, né? Dorme, neném, que o bicho vai chegar, né? A criança já dorme sonhando com o bicho querendo devorar ela, né? Não faz isso, que Deus castiga. A criança vai crescendo, quando ela chega, tá, se esse Deus castiga, eu vou obedecer, eu vou amar esse Deus que você diz para amar, até eu empinar um pouquinho o nariz. Quando eu chegar para os 15, 16 anos, aí eu já sou dono de mim, o Senhor não me aguenta mais na carreira mesmo, eu vou seguir minha vida, por mais que seja uma vida sem rumo e sem direção. Porque não colocou no coração dos filhos o desejo de amar verdadeiramente a Deus, amar verdadeiramente a Jesus e ter com Ele um relacionamento de amor. Tem um santo da igreja chamado São Tarcísio. Disse quando ele era muito amante da Eucaristia, e naquela época não podia rezar assim como a gente reza, né? Está tão liberado que a gente nem coragem para rezar a gente tem, né? Aí ele foi levar a Eucaristia para os outros cristãos que estavam presos nas catatumbas. Quando ele foi levando a Eucaristia, os guardas lá, os soldados lá do Império, pegaram essa criança de mais ou menos 12, 13 anos, coagiram, bateram na criança, só que ela mesmo ferida, batida, sofrida, ela não largou
o Santíssimo, né, a Eucaristia do seu peito. Nas imagens de São Tarcísio, elenca e mostra um pouquinho disso. Era uma criança que aprendeu desde criança de verdade a amar Deus como Ele é. A amar Deus pelo que Ele é e não por medo. Não coloquemos medo nas pessoas. Não coloque medo no seu filho por Deus. Ensine o seu filho, a sua família a se relacionar com Deus como Deus é. Como é que a gente age com Deus? Repita com o Padre. Deus, a gente ama e respeita. E respeito não é medo. Respeito é um ato de carinho. Quando o pessoal vai casar, o que é que ele promete lá? Amor, pelo menos diante do padre, né? Eu te prometo te amar e te respeitar. O amor exige um cuidado, um carinho, um zelo. Isso chamamos de respeito. E o respeito assina embaixo que realmente eu amo. Por isso, vir à missa no domingo é um ato de respeito a Deus. E ao mesmo tempo um ato de amor. Se a gente fosse mais educado na fé, não precisaria o pai estar brigando com a gente, né? A avó. Tem homem que já casou e a mãe tem todo dia lá. Tu não vai para a igreja hoje, não levar o menino. Não precisava. Era só entender que você não é um pedaço de carne ambulante no mundo. Você é filho de Deus, somos filhos de Deus. E aí, Agostinho também entendeu isso, a imensidão que é Deus. Ele diz que um dia ele estava na beira do mar, tentando compreender, refletir melhor sobre o mistério da Trindade, e diz que ele viu uma criança que pegava a água com a colher do mar para colocar lá dentro do buraquinho. E ele pergunta para essa criança: o que é que está fazendo? Colocando a água do mar dentro desse buraquinho aqui. Mas tu não vai conseguir nunca, é besteira tua. Ele diz: pois é. Talvez seja até mais fácil eu colocar o mar inteiro dentro desse buraco do que tu conhecer plenamente a Santíssima Trindade. Mas não é um Deus distante. Não é um Deus lá das alturas somente. Não é um Deus que está em Marituba, né? Não é um Deus que está em Belém. É um Deus que está aqui e agora, no meio de nós. Caminha conosco, Senhor. Às vezes nós somos assim um povo cabeça dura, mas caminha conosco. Não nos abandone, Senhor. Às vezes a gente deu murro na ponta de faca, a gente deu de cara na parede, mas caminha conosco, Senhor. Ele disse: é por isso que eu não te largo, criatura, porque às vezes tu como diz os jogadores, né, tu pisa na bola aí na vida, e eu sei que tu tem muito potencial, mas às vezes tu utiliza todas as tuas ferramentas e o potencial do jeito errado. Então estou aqui para te iluminar, te guardar, te orientar. Ainda sobre a Santíssima Trindade, a gente poderia pegar, né, 3 velas acesas, são 3 fogos, aí você junta essas 3 velas, se transformará em um único fogo. Esse é Deus. Deus é fogo vivo, que aquece a humanidade, aquece a nossa vida, os nossos corações. O contrário disso é um coração frio, é uma vida fria. E o Papa Francisco disse: o trono de Satanás é num coração congelado. O trono de Satanás é num coração congelado. Mas o trono da Trindade é num coração cheio de vida, de fervor e de alegria. O coração do homem é como um altar. E esse altar está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda obra de arte está lá no finalzinho a escrita do autor. Você, nós,
somos essa obra de arte. No mais profundo da sua alma está lá a marca do Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, mesmo que morra, permanece vivo. Porque nós não somos só um ser humano, um pedaço de carne que caminha para um lado e para o outro. Nós carregamos em nós a marca da eternidade, a marca de Deus, a marca do eterno. Nossa vida não termina aqui, porque não começou aqui, não vai ficar no meio do caminho. Aqui é só uma passagem, é só uma Páscoa, né? Por que vai terminar aqui no caixão ou no cemitério? Não tem como. Por isso que São Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, e agora está reservada para mim a coroa, não o caixão simplesmente, não o cemitério, mas a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que nele confiaram e creram. E o Evangelho diz, Jesus diz: todo aquele que crer será salvo. Agora, aquele que não crê já está condenado. O que significa já está condenado? Significa dizer que a fé, ela nos faz viver em Deus. Viver sem fé é viver na morte. Viver de fé é viver na salvação, é viver na graça, é viver de esperança. Viver sem fé é viver na morte. A gente não acredita mais em nada, né? Não acredita mais em Deus, a gente não acredita mais nas pessoas, a gente não acredita mais no bem, a gente não louva mais, a gente não agradece mais, a gente só murmura, reclama, e a gente se torna um especialista na ladainha do demônio, na ladainha do capeta, né? Reclama de tudo. A mulher todo dia faz aquela comida, né? O dia que a mulher esquece um pouquinho, o feijão fica um pouquinho mais salgado, para alguns motivos de briga, de ofensa, de xingamento. Louve mais. Vou fazer um exercício com vocês. Olhe para o seu pé. O que é que você tem no pé? Olha, padre, eu tenho um sapato mesmo no pé, nem estava lembrando disso. Coloca a sua mão na sua perna. O que é que você tem na perna? Você tem uma calça, está vestido, né? Imagine de onde veio, por onde passou tudo para chegar até você. Coloca a mão no seu corpo. O que é que você tá o quê? Está vestido, não tá? Tem uma camisa. Alguns estão aí com a chave de casa, né? A chave no bolso significa dizer que você tem o quê? Uma casa. Outros estão com a chave da moto. Se você tem a chave da moto, significa que a moto é sua. E por mais que esteja emprestado hoje, amanhã você pode ter uma top, né? Você deve ter uma chave do carro aí. Se você tem a chave do carro, você tem um carro. Mas tem gente que não olha para isso. Ele não olha para o que tem. O que é falta? Falta não é ter. Falta é não ver o que tem. Falta é não ver o que tem. Você que está perto da esposa, do esposo, dê um abraço nele, dê um abraço nela aí. Pelo menos hoje, né? Amém. Uma salva de palmas, né? Agora você que está perto do filho, da filha, do pai, da mãe, dê um abraço na família. Ou no irmão que está do lado. Meu Deus. Gratidão a Deus, gratidão à vida. Louvemos a Deus por tudo. E quando a gente começa a louvar, parece que cria dentro de nós uma força extraordinária. E aí é tipo você parar no posto de combustível e abastecer ainda mais o tanque do carro para dizer como o profeta Isaías: eu vou além. As crianças tropeçam e caem, normalmente na vida. Os jovens cansam. Mas, seja criança, jovem ou adulto, que confiam no Senhor, renovam suas forças e criam asas como águia. O padre já vai terminar, que o padre fala muito, né? Mas tem um pássaro que é a águia, ele coloca, geralmente ele procura a árvore mais alta
para pôr os ovos. E aí ele põe os ovos, né, acompanha lá o processo do desenvolvimento dos ovos, nasce o filhinho, e aí tem um tempo em que a mãe precisa ir lá caçar e trazer a comida. Só que ela sabe também que tem um tempo que ela precisa ir e não volta mais. E aí ela vai um dia e não volta mais. E aí o filho de águia fica lá e se esperneia e chora e reclama e lamenta, e naquela agonia ele vai se mexendo, escapola e cai. Quando ele cai do ninho, ele descobre algo extraordinário. O quê? Que ele tem. E aí, o que é que ele faz? Começa a voar. E aí ele depois descobre algo mais importante, talvez, que a águia voa com quê? Urubu? A águia voa com águia. Repita, a águia voa com águia. A águia voa com águia. Talvez você não está voando nas asas do Senhor, nas asas da vida, porque as suas companhias, desculpe a comparação, não é para ofender ninguém, uma vez está andando com urubu. Companhias de quinta categoria. E você nega a você mesmo para se encaixar naquele ridículo de companhia, naquela ridicularidade de amizade. Todos nós precisamos de ciclo de amizades, né? O problema é que a gente está no ciclo errado. Aí a nossa vida, desculpe para falar isso, a nossa vida é uma merda, está uma merda. Não é que você é uma merda, a sua vida está uma merda. Toma banho, sai dessa merda e vem para a graça de Deus, para viver como filho de Deus, como filho da Trindade, marcado por Ele. Você é uno e trino, você tem corpo, alma e espírito. Na verdade, tudo na criação é trino, né? Quais os três estados da água? Líquido, sólido e gasoso. Quais os três estados principais da criação? Terra, mar e céu. As principais notas musicais são três. E se nós formos perceber, tudo na vida tem a marca e a bênção da Trindade. Inclusive você, inclusive nós, inclusive todos nós. Sejamos assim, conscientes do que somos, e quem é consciente do que é, não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer marido, não aceita qualquer esposa, não aceita qualquer namoradinho de quinta classe. Um dia eu vi numa comunidade, no festejo do padroeiro, lá, o casal começou a discutir, demorou, lá tacou-lhe o tapa no pé do vidro dele. Ele virou de lá e deu-lhe outro nela. Disse, então o amor está rolando solto aqui. Agora imagine depois que case uma doideira dessa, né? Quem sabe quem é, não aceita menos do que merece. Você é digno de Deus, somos dignos de Deus. Que Deus nos abençoe e que tudo na nossa vida flua para a nossa felicidade, para a honra e glória de nosso Senhor, aqui na terra e no céu. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé.